Geilza, bom dia, seja bem-vinda. Sirlene, seja bem-vinda, bom dia. Andressa Castro, seja muito bem-vinda. Raquel, querida, seja bem-vinda, bom dia. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia, demorei um pouquinho começar a live, porque hoje nós temos um convidado mais que especial. Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Nós temos, claro que o nosso convidado principal é o Senhor Jesus, E o nosso convidado especial é o pastor Wesley. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, colocar essa live diante do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, colocamos essa live também na Tua presença e nós chamamos, Senhor, a Tua existência, Jesus Cristo, sobre nós, a Tua existência neste lugar. Senhor, eu peço que o Espírito Santo nos ajude a interpretar, a saber o que o Senhor tem para nos dizer através da Tua palavra e que os nossos corações estejam férteis, abertos e férteis, os nossos ouvidos também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafa, seja bem-vinda, Salviana. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Deusinha, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: Por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós, outro, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que, lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a pessoa fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola, verso 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas. Nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Glória a Deus. É um capítulo com 58 versículos, né? Com muitos versículos. E uma das coisas que nós podemos perceber aqui é que ele sempre se fala sobre o reino. O reino dos céus é semelhante a tal coisa. O reino dos céus é semelhante a isso, aquilo. Ele se refere sempre ao reino, por quê? Porque Jesus, ele é o rei. É o reino de um rei. É o reino de um rei. Então ele sempre se assemelha ao reino. Ele sempre diz aqui nessa palavra o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um reino. É semelhante a um reino. Por quê? Se tem um reino, significa que ali tem um rei. Onde tem um reino, significa que ali tem um rei. E deixa eu dizer algo para vocês. Por isso que lá em Isaías diz que as coisas nobres, os nobres, eles projetam coisas nobres. E da sua nobreza ele perseverará. Por quê? Porque quando nós falamos de reino, nós falamos de nobreza. E quando nós falamos de nobreza, nós falamos de um estilo de vida. Nós falamos de um estilo de viver, que é um estilo celestial de reino. Nós precisamos adquirir a cultura de reino. Amados, o brasileiro, ele é conhecido assim, ele é tão... A fama do brasileiro é tão ruim lá fora. A fama do brasileiro é tão ruim lá em outros países, porque eles dizem que o brasileiro, ele é conhecido pelas mulheres que andam quase nuas. O brasileiro, ele é conhecido pelas palavras chulas. O brasileiro lá fora, ele é conhecido como um país que tem... como é que é aquele negócio, bem, que a gente fala? O jeitinho brasileiro, né? Todo brasileiro lá fora, ele é conhecido pelo seu jeitinho, pelo jeitinho brasileiro, aquele que dá jeitinho para tudo. Não importa o que seja feito, o brasileiro dá um jeitinho para tudo. Ele é conhecido, lá fora o brasileiro é conhecido como aquele que tem o jeitinho brasileiro. Mas nós precisamos entender que existe uma cultura. Jesus veio para implantar em nós uma cultura, e uma cultura de reino.
E essa cultura, é por isso que ele sempre fala, o reino dos céus é tomado, o reino dos céus é isso, o reino dos céus. É porque se existe um reino, se tem um reino, existe um rei. E se existe um rei, nós precisamos adquirir essa cultura, a cultura do reino. Mas, pastora, qual é a cultura do reino? Você já parou para estudar sobre a vida da rainha Elizabeth? Você já parou para estudar sobre como como é que fala bem? Lá é regido por... Lá é monarquia, não? Monarquia. Já parou como é regido um reino monárquico? A monarquia? Nós precisamos estudar sobre isso, porque nós precisamos adquirir essa cultura, a cultura de reino. Amados, nós como cristãos, nós precisamos adquirir essa cultura de reino. Nós precisamos, como nós vamos pregar lá fora, como que nós vamos... Ontem eu estava conversando com uma irmã, e nós estávamos falando que a moda agora é os brasileiros sair para fora, né? Já era antes, mas agora parece que tá mais, principalmente os jovens, né? Com essa, eu vou para fora do Brasil, eu vou para fora do Brasil, eu vou para fora do Brasil. E só que lá fora do Brasil, a cultura é diferente. A cultura é diferente. E são poucos. Eu estava conversando com um primo meu que mora na Espanha, e ele disse para mim assim, olha, aqui, primeiro que é muito frio, segundo, que eu trabalho em 3 empregos. Aqui não se tem muita amizade, aqui não se tem muito esse negócio igual o brasileiro tem, de ficar indo um para casa do outro. Aqui é muito frio, tanto no clima quanto nos relacionamentos. E ele estava conversando um pouco comigo. Porque quando você muda de um país para o outro, você precisa aprender qual é a cultura daquele outro país. Você precisa aprender pelo menos o mínimo da língua daquele outro país, para você sobreviver lá. E o que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que o reino dos céus, se existe um reino é porque existe um rei, e se existe um rei é porque existe uma cultura monárquica. Uma cultura de monarquia. Sabe o que Jesus está querendo nos dizer? Todas as vezes que ele fala o reino dos céus é semelhante a isso e aquilo, ele está dizendo, olha, aprendam o mais rápido possível a cultura do meu reino. Aprendam o mais rápido possível a entender a cultura do meu reino. Porque eu sou o rei. Jesus diz, porque eu sou o rei. Eu sou o rei desse reino. E vocês precisam entender rapidamente qual é a cultura do meu reino. E quando ele diz em primeiro aqui que a parábola, né, a primeira palavra, vamos analisar aqui. Fala que naquele mesmo dia, Jesus, ele saiu de casa e assentou à beira-mar. Imagina essa cena. Jesus sentado à beira-mar. Imagina. A multidão viu que ele foi sentar lá e foi atrás dele. E se reuniu perto dele. De modo que ele teve que fazer? Ele teve que entrar no barco para que ele do barco pudesse falar às multidões que estavam lá na beira. E aí ele falou de muitas coisas e falou por parábolas. E ele diz, eis o semeador. Aqui não está falando saiu um semeador, saiu um, não, está dizendo saiu o semeador. Então ele falou saiu a semear, ou seja, ele já saiu com um propósito.
O semeador já saiu com um propósito definido, que era de semear. E aí ele fala, uma parte caiu à beira-mar, só que logo aqui na frente, ele já explica a parábola. Ele mesmo falou a parábola, mas ele mesmo explicou aqui no verso 20, no verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino, não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Gente, vocês veem isso acontecer? Levanta um dedinho aí. Vocês veem isso acontecer? Com frequência, né? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Gente, isso acontece todos os dias. Se o nosso coração, ele estiver, como na parábola aqui, caiu à beira do caminho. Se o nosso coração estiver à beira do caminho, como se estivesse à beira do caminho. Como que é a beira do caminho? Vocês podem vocês podem imaginar aí essa cena? Uma pessoa à beira de um caminho? Por exemplo, vamos imaginar aqui um caminho que tem um meio-fio. Vamos imaginar esse meio-fio aí. E aí você foi semeado ao lado do meio-fio. Todo mundo que passa vai encostar quando aquilo crescer. Todo mundo que passa vai encostar. Eu, quando era criança, eu gostava muito de puxar aqueles matinhos e ficar mastigando as pontinhas assim. Não sei se você também acontecia, né? Eu gostava de ficar puxando aqueles matinhos e ficar mastigando assim, ó. Se o nosso coração, ele estiver à beira do caminho, o ladrão, ele vem. O ladrão, ele vem. O inimigo, ele vem. E ele arrebata, ele arranca o que lhe foi semeado. E o que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra. Ele recebe, ele até recebe com alegria, mas ele não tem raiz. Ele fica até alegre quando ele recebe uma palavra. Nossa, que palavra. Nossa, que bênção, falou comigo. Mas não tem raiz. E aí logo ele desvia. Sendo anjo de pouca duração. É quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração e fica por alguns minutos. Logo a gente nem lembra mais o que foi pregado. Logo a gente nem lembra mais. Eu ministrei um curso chamado Maturidade Cristã esse ano aqui, na qual nós formamos muitos obreiros, muitos diáconos, presbíteros, pastores, e foi uma bênção esse curso. E só que depois que eu terminei de ministrar esse curso, começou a acontecer algumas situações com algumas pessoas. Começou a acontecer algumas situações. E aí eu dizia assim: você não prestou atenção no curso. Você não prestou atenção no curso, né? Não, mas eu estava lá, então estava só o seu corpo. Sua mente estava longe. Porque lá no curso nós falamos exatamente sobre isso. Aí aconteceu várias e várias situações dessa maneira. Que eu falei, você não prestou atenção no nosso curso. Porque lá nós falamos muito sobre essas questões. E a pessoa, não, mas eu estava lá. É o que acontece, muitas vezes nós estamos lá na igreja só com o nosso corpo. A nossa mente, o nosso coração está, ó, em muitos outros lugares. Muitas vezes nós estamos lendo a palavra, mas a nossa mente está vagueando. Amados, hoje o Senhor nos chama
para que nós possamos por completo, sabe? Para que nós possamos por completo nos aprofundar naquilo que Ele está semeando em nossos corações. Quer falar algo? Quero. Então, pessoal, é interessante aqui na minha Bíblia, quando fala assim, bem, no pé do caminho, significa que havia abertura entre aquela plantação, digamos assim, de milho, que era no contexto da palavra. Não pode ter uma abertura entre o que a gente fala da palavra e o que você escuta lá de fora. Porque essa abertura, ela dá margem para a ação de Satanás roubar aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Aqui na minha Bíblia também fala que Satanás, o maligno, ele certamente rouba a palavra que é liberada. Existe a palavra que nós declaramos, exemplo, o Senhor é com você. Aí você sai dali do culto, sai da célula ou de qualquer uma reunião, acreditando naquela palavra. Mas de repente você se distancia do local que você recebeu a palavra. Só que o local que você recebeu a palavra não é para aquela palavra ficar apenas lá no templo, ou na casa, ou nas reuniões. Essa palavra você tem que levá-la com você. E à medida que você leva essa palavra, significa que você está fechando espaço, você está conservando. Nós que somos do interior, né, a gente tem aquela que costuma falar compotas, né? Sabe quando você conserva ali os alimentos, picles que fala, doce, enfim, você tem que conservar a palavra. E aonde que se conserva essa palavra? No seu coração. E existe uma guerra muito grande entre o que você ouve, o que você fala e aquilo que chega. Então, quando Jesus ele fala aqui por parábolas, era para dar entendimento para aquelas pessoas que ele estava semeando. A palavra estava sendo ensinada, a palavra estava sendo ministrada, e ela só não frutifica se nós não quisermos. Certo? Se a gente não quiser. Se nós quisermos, nós vamos frutificar. Se nós permitirmos, nós vamos romper. E outra coisa que eu quero falar rapidinho aqui, que eu achei interessante, pastor, é quando fala aqui, sobre as pedras, né? Que representam os ouvintes que recebem boas impressões da palavra. É aquilo que a pastora acabou de dizer e eu acho importante reforçar. Nossa, uau, a palavra de domingo foi uma bênção. Nossa, ontem à noite o Vitor trouxe uma mensagem, pastor Sandra, pastor Júnior, pastor Elisângela, qual pastor que seja, trouxe aquela palavra, você fica impressionado com aquela palavra. Mas Deus não quer que você fique impressionado com a palavra. Deus quer que você receba aquela palavra e coloque ela como se fosse o seu norte. O seu norte. E o diabo está querendo roubar essa palavra. É o que a parábola do semeador aqui está dizendo. O texto é longo, eu vou deixar a pastora terminar de conduzir, porque é muito rico isso aqui. Isso aqui dá para ficar uns 4, 5 lives falando só disso aqui. E só para terminar minha palavra aqui, sobre espinhos, que representa a condição daqueles que não rejeitam completamente a sua confissão. E ainda assim não chegam ao benefício da salvação. Querido, o objetivo da palavra semeada é salvar a sua alma. É salvar a sua vida. É salvar a sua vida, não vou dizer do inferno, porque às vezes as pessoas, Jesus não quer que você ouve a palavra dele porque tem medo de inferno. Mas Jesus quer que você o receba para ter uma vida eterna, para ter alegria, para ter paz. E essa palavra que o Senhor tem ministrado nesses dias, ela chega no seu coração desta forma. Espinhos também fala de impedimento. Sabe, a nossa tendência de querer ouvir pessoas que não edificam a nossa vida. A nossa tendência de dar mais ouvido para aqueles que só... Gente, desculpa, mas tem pessoas que estão na derrota. Eu não estou falando de finanças somente, não. Eu estou falando de miséria espiritual. Pessoas que não têm nada para te agregar, pessoas que não têm nada para te oferecer espiritualmente. E você dá margem para ouvir essa semente que ela lança no seu coração através de palavras. A pessoa lançou uma palavra, você guarda aquilo ali, aí você às vezes não quer ir na igreja, não quer congregar. Eu estou falando de semeadura. O Senhor está lançando a palavra.
Aí vem o diabo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a pastora quiser me corrigir, ela corrige aqui ao vivo. Nós dois não tem frescura, né? A gente é muito transparente, entendeu? Acho que é por isso que os irmãos ainda suportam nós dois, né? Na igreja. Mas assim, a palavra, ou a gente vive a palavra, ou a gente vai se tornar uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, uma pessoa que não tem sentido. É o que essa parábola aqui me ensinou. Existe essa abertura. Está na hora de nós fecharmos essa abertura. Está na hora de nós conservarmos a palavra que Jesus semeia no nosso coração. Está na hora de parar de ouvir pessoas que não edificam. E outra coisa, as pessoas podem falar o que for. Ore, coloque diante de Deus. Algumas pessoas até falam, entrega lá para o diabo, que o diabo faz o que ele quiser. Irmãos, assim, se entregar para o diabo, não importa, eu quero que entregue para Deus. Deus, ele é o nosso justo juiz. E o último comentário meu aqui dentro dessa palavra do semeador, que ela é muito rica, é que ela fala também da boa terra. E ontem nós começamos a célula falando, a pastora, ela não ouviu essa parte. Ontem nós falamos sobre essa boa terra. Você tem sido uma boa terra, você tem permitido a palavra ser germinada no seu coração? Porque segundo a palavra de Deus, sobre tudo que deve guardar, guarde o coração, porque é dela que tem as saídas da vida. A maior terra que nós podemos permitir que seja fértil é o nosso coração, porque é dali que sai mágoa, ressentimento, mas é dali que sai bênção, é dali que sai palavra profética, é dali que o Senhor nos usa para ministrar cura. Então, queridos, deixe essa abertura, feche essa abertura, conserve a palavra de Deus, arrependa-se urgente dos seus pecados, arrependa-se urgente, porque muitos aqui, ouviam, né, bem? Ouviam. Essa parábola aqui é uma analogia, né? A pastora gosta muito dessa palavra, né? É uma comparação de pessoas que ouvem, mas não conseguem permitir que a palavra frutifique. Você acha que o Senhor quer que você fique nessa rasura? Você acha que o Senhor quer que você fique no estágio que você está? Orando e às vezes não sentindo nada. Irmão, você não tem que sentir para orar, você tem que orar e ponto final. Eu estou tendo dificuldade para ler a palavra. Não, você não tem que esperar, vai lá e lê. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que eu entendi aqui desse contexto que a pastora está ensinando para vocês aqui todo dia sobre Mateus. Eu estou acompanhando. E hoje eu falei, deixa eu participar da live, porque meu filho, aqui qualquer um participa dessa live dela aqui não, viu? Mas é importante isso, de você entender que Deus, ele está fazendo isso na sua vida, ele quer fazer isso. Ele quer que você conserve. Então, quem é mais velho aí, assim como eu, acima dos 46 anos, se tiver alguém, lembre dessas conservas. Você que é jovem, pergunta para sua mãe sobre compotas de doce, sobre como conservar os alimentos. Por que se conserva o alimento? Para ele durar muito tempo e para ser alimento lá na frente. Se você colocar aqui um determinado legume e não conservar, ele vai se perder. Se você colocar uma alface aqui na mesa e não colocar aí, eu acho que em 3 dias ele murcha, né? Outro dia também. Né? Uma banana, dependendo do jeito que você coloca, ela apodrece rápido. Assim é a palavra. Você vai deixar a palavra de Deus se perder? Não deixe a palavra do Senhor se perder. Jesus, ele está ali, semeando a palavra dele. Nesse momento, você que está tendo a oportunidade de nos assistir, de alguma maneira, nós estamos semeando uma palavra de bênção na sua vida. Uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança. Que essa palavra é o que vai trazer para a igreja em 2024 essa conexão com Deus que Jesus colocou aqui, de semeadura. Amém. 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 Glória a Deus. Continuando aqui, a partir do versículo 54, diz assim: E chegando à sua terra, Jesus foi para a sua terra, e ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhava, dizia: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua casa.
E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amados, olha, eu achei dessa parábola uma das coisas mais importantes, um dos versículos mais importantes. Eu achei esses aqui. Jesus, ele foi para a sua terra e lá ele começou a pregar nas sinagogas, né? E começou. Só que as pessoas começaram a questionar a origem dele. Presta atenção, porque nós estamos fazendo a nossa árvore, trabalhando na nossa árvore genealógica, tá? Então, nós precisamos pegar as chaves, viu? Então, as pessoas começaram a questionar as origens de Jesus. Falou, uai, mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Ué, mas não é irmão de fulano, ciclano? Não é filho da Maria e do José, carpinteiro? E da Maria, dona de casa? Ué, mas não é irmão dos fulano? Uai, peraí. O pessoal lá, a família dele não vive entre nós? Não são pessoas comuns como nós, que vivem entre nós? E aí as pessoas ficaram escandalizadas por causa das origens de Jesus. As pessoas começaram a questionar as origens de Jesus. Sabe por quê? Porque aos olhos humanos, os pais de Jesus, os irmãos de Jesus, eram pessoas improváveis. Aos olhos deles, eram pessoas que não tinham cultura e que não poderiam, sabe, ser inteligentes, porque eram pessoas comuns. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. As suas origens, elas se importam, tanto para o reino de Deus, quanto para o mundo. Presta atenção. As suas origens são muito importantes. O diabo, ele sempre vai cutucar as suas origens. O diabo, ele vai sempre te cutucar nas suas origens. O diabo, ele vai querer usar pessoas para te humilhar. Ele vai sempre querer usar pessoas para te humilhar, pessoas e situações para te humilhar. Presta atenção. O inimigo, ele sempre vai usar pessoas e situações para trazer humilhação para você. Porque foi o que eles quiseram fazer com Jesus aqui. Eles começaram a questionar as origens de Jesus. Porque aos olhos humanos, eram pessoas, sabe? Eram pessoas simples, pessoas que não tinham cultura. Mas o que Jesus fez? Eles ficaram escandalizados, falavam, nossa, mas você não é filho da lavadeira? Mas você não é o filho a filha da passadeira? Ah, mas você não é o filho do fulano que faz tal coisa? As pessoas vão querer te humilhar. As pessoas vão querer rebaixar as suas origens. Mas olha o que Jesus falou. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus, ele falou, olha, já que eu estou aqui, já que eu sou dessa terra, já que eu sou da casa de vocês, e vocês não estão me aceitando como um profeta, vocês não estão me honrando, Jesus falou, eu não posso fazer nada. Ele queria, sabe? Em outras palavras, ele falou, eu queria fazer muitos milagres aqui, assim como eu tenho feito em outros lugares. Mas vocês não estão me honrando. Vocês não estão me honrando como um cidadão dessa terra. Vocês estão questionando as minhas origens. Eu queria fazer muitos milagres, mas vocês estão incrédulos. E Jesus falou, não posso fazer nada por vocês. Milagres eu tenho para fazer para vocês.
mas vocês não querem, não posso fazer nada. Queridos, vai aparecer pessoas para questionar suas origens. Vai aparecer pessoas para criticar suas origens. Vai aparecer pessoas. Muitas pessoas, sabe? Muitos pastores são desonrados. Graças a Deus eu não tenho esse problema, eu me sinto muito honrada. Graças a Deus. Mas muitos pastores se sentem desonrados dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o pastor está lá pregando, ele fala a mesma palavra lá, há muito tempo falando a mesma palavra. Aí vem um de fora e fala praticamente a mesma palavra que o pastor falou. Aí os irmãos, uau! Que palavra foi aquela que o pastor de fora pregou? Normal isso. É normal isso, pastor? Você passa por isso? Normal. Vou contar algo aqui. Uma vez nós fomos no congresso do Diante do Trono. Eu não lembro agora o ano, bem antes da pandemia. E nós levamos conosco um casal muito precioso, né? Da nossa igreja. Enfim, queridos, 1.000 quilômetros para ir, 1.000 quilômetros para voltar. Chegamos lá no congresso. Terminou o congresso, o casal falou assim: pastor, tudo que Ana Paula Valadão, tudo que esse pessoal falou, vocês já ensinam na nossa igreja. Eu achei isso interessante, que ele reconheceu que a gente está ligado num só propósito. Então, o povo de Deus, ele anda num só propósito. Mas voltando, o que a pastora está dizendo é que às vezes nós temos em casa o nosso sustento, que é o arroz e feijão no dia a dia, e às vezes vem alguém de fora ali com um bifinho um pouquinho diferente, mas tão gostoso também quanto aquilo que você tem constantemente. Só que aquilo que nós damos no dia a dia, muitas vezes não é valorizado. Não que a gente procura isso, né, pastora? Isso aí, irmãos, ó, já são mais de 20 anos de pastoreio, então nós somos tranquilos com relação a isso. O que a pastora está dizendo, para nós tomarmos cuidado, é que você não precisa esperar gente de fora para ser um instrumento de Deus para a sua transformação, sendo que você já tem dentro do lugar que você participa, da sua comunidade de fé, da sua célula, da sua igreja, pessoas que são usadas pelo Senhor diariamente, igual ontem. Ontem nós tivemos um culto abençoado de célula. No meio do culto, a pastora Jussandra foi lá e pôs o povo de joelho para se arrepender. Depois, aí no final, achei: pastora, você sabia que eu ia fazer isso? Ela, que bênção. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que eu quero dizer? Não espere gente de fora ou pregadores da internet ser aqueles, nossa, algo novo. Irmão, tem tanta coisa que já está sendo pregada há muito tempo e você, às vezes, não está conseguindo ouvir ou colocar em prática. E é isso. Nós precisamos aprender a cultura da honra. E cultura da honra é cultura de reino. A cultura da honra, irmãos, não é você ficar assim, como diz, se ficasse... Tem uma palavra, gente, que agora me saiu, que é normal de mim, né? Mas a cultura da honra não é você ficar assim, endeusando, idolatrando, bajulando. Não, irmãos, não é isso. Mas honrar é entender que se você está numa igreja, olha, na verdade, existem igrejas aí que não permitem os membros de irem em outras igrejas. Na verdade, tem igrejas aí que não permitem os membros de ouvir palavras de outros pastores. Medo. Tem igreja aí que não permite que os membros tenham contato com outras pessoas que não são da mesma igreja, sabe? E nós não somos assim. Nós não somos legalistas, sabe? O que é para agregar para você, glória a Deus. Mas, amados, nós precisamos entender. Quantas são as pessoas que passam o dia inteirinho ouvindo, né, pregadores de fora, pregadores de internet? Aí eu fico pensando, será que essa pessoa ouviu a transmissão dos cultos que nós tivemos, que foi também um banquete, que foi também ali um alimento profundo, que foi dado, que foi doado ali, entregue ali?
Então, irmãos, porque a nossa tendência é essa. A nossa tendência é procurar pessoas de fora. A nossa tendência é honrar pessoas de fora. Mas Jesus falou, olha, eu queria fazer muitos milagres aqui. Mas como vocês não quiseram, eu não posso fazer nada. É o que eu penso. Eu falo, olha, gente, eu tenho muito conhecimento para entregar. Eu tenho muita oração para entregar, eu tenho muita coisa para entregar. Mas se vocês preferem pessoas de fora, paciência. Pessoas que vocês nem conhecem, pessoas que, né, fica lá, as pessoas ficam idolatrando, né? Tem gente que sai e vai. Nossa, o cantor fulano de tal tá lá, eu vou lá. Nossa, o pregador, menino, vai vir um pregador de fora. Nossa, eu tenho que ir lá para ver esse pregador de fora, nesse tal lugar para ver. Não é proibido você ir, pode ir, não tem problema, sabe? Só que você se esforça para estar dentro da sua igreja da mesma maneira que você se esforça para ir lá ver um pregador de fora. Você se esforça para honrar, né, a sua igreja, assim como você honra as pessoas de fora, principalmente a internet hoje, né, que é tão liberada, sabe? Mas a questão que eu quero encerrar aqui. Se existe um reino, o reino dos céus, se existe um reino, é porque existe um rei. Amém. E se existe um rei, nós precisamos aprender a cultura desse reino. Nós precisamos aprender a cultura desse reino. Irmãos, estudem. Por isso que eu coloquei, sabe? Vamos ler 2 capítulos da Bíblia por dia. E ainda ler mais um livro, sabe? Para nossa edificação. Que nós precisamos estudar, irmãos. Nós precisamos, sabe? Ter conhecimento. Adquirir conhecimento. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão juntinho aqui da minha. Vamos orar? Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós te louvamos por esses momentos aqui na tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por tanta riqueza da tua palavra. Amém. Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, a sermos um terreno fértil, a sermos um solo fértil, Senhor, para que a semente não seja desperdiçada em nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, aquele que está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus, porque foi o que o Senhor disse, que se houvesse enfermos, os enfermos seriam curados. Senhor, se houver alguém enfermo, Senhor, nessa hora, que o Senhor cure. Senhor, se tiver alguém precisando de uma porta de emprego, Senhor Jesus, que essa porta seja aberta. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, Jesus. Aquele milagre que o Senhor, que alguém Senhor. Precisa, necessita. Amém. Senhor, só o Senhor pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Senhor. Só o Senhor pode entrar onde homem nenhum pode entrar. Senhor, e nós te louvamos, porque Tu és o Rei dos Reis. Aleluia, Tu és o Rei Jesus. Dos Reis. Amém, Jesus. Senhor. Amém. Amém? O rosto pra que ninguém veja. Ouça essa canção, pessoal. Deus mandou vocês ouvir antes de vocês saírem da live. Desculpa eu cortar ela. Presta atenção na letra dessa música, pessoal. Música dela. Amém. E receba a presença. Em meu quarto escuro, dos olhos derramando lágrimas, sozinho eu enxugo o rosto, pra que ninguém veja. Do chão levanto meus joelhos, que outrora estavam dobrados, minha boca estava no pó e um clamor por socorro. Clame agora, em nome de Jesus. Eu chorei, eu clamei, sozinho no quarto eu gritei, mas sabia que o socorro vinha somente dos braços de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aí ele veio e nos disse: levanta e anda. É um tempo novo.
Eu creio. É um tempo novo. Se chama Levanta e Anda, Laurene, vou mandar pra você. Eu sou fiel para cumprir. Enxugue teu rosto. Pegue o teu cajado. Pegue o teu cajado. Aleluia. Levante-o agora, autoridade eu te dou. Ouvi teus clamores e vi teus joelhos Dobrados, mas agora é a hora, meus dobrados, mas agora esta é a hora de se levantar. Levanta e anda. Oh, Levanta e aleluia, anda. Jesus. É um Aleluia. tempo novo. Jesus quer te justificar. É um tempo novo. Sinta a unção de Deus chegando até a sua casa. Que eu prometo, eu sou fiel para cumprir. Enxugue teu rosto. E pegue teu cajado. Pegue o teu cajado. Levante-o agora, em nome de Jesus. Levante-o agora, autoridade eu te dou. Para expulsar demônios, em nome de Ouvi Jesus. teus clamores. Vanessa, o Senhor ouviu os teus clamores. Seu esposo se batizou ontem, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dobrados, mas agora esta é a hora de se levantar. Eu vou te justificar. Oh, decanta sura, rebiantarabachara, labassura, rebiantarabás. Tem pessoas sendo curadas agora. Em nome de Jesus. Receba a sua cura agora. Em nome de Jesus. Receba o seu milagre agora, em nome de Jesus. Levanta e anda. Uhul. Aleluia. Um tempo novo Deus tem para cada um de nós. Tempo de conexão com o Senhor. Eu sou fiel para cumprir. Enxugue teu rosto. Enxugue o teu rosto. Pegue o teu cajado. Levante-o agora, autoridade eu te dou. Ouvi teus clamores. Agora, neste momento, em nome de Jesus, o clamor está sendo ouvido. E vi teus joelhos. Cada lágrima, cada clamor, em nome de O Jesus. Senhor vê. Mas agora Esta é a hora de se levantar. Vou te justificar. Não precisa bater boca com ninguém não. Deus é a sua justiça. Amém? Ele te justifica. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? E Ele é o justo juiz. Ele vai te justificar. Beijo no seu coração. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhe essa live com no mínimo 5 pessoas. No mínimo. Compartilhe. Compartilhe. Amém, Laurene? Amém. Receba, Laurene. Em nome de Jesus. Não deixa de compartilhar essa live, gente. Beijo.